Bob Esponja é inegavelmente um fenômeno cultural. Talvez ninguém nunca tenha imaginado, em 1999, que um desenho que acompanhava a história de uma esponja marinha que vivia em um abacaxi, que foi idealizado e produzido por um biólogo marinho, criaria uma das franquias mais lucrativas e duradouras da televisão. Eu não preciso me estender muito aqui, você com certeza conhece Bob Esponja, e existem diversos vídeos na internet afora que explicam de diversas formas todo o legado de Bob Esponja. E com toda essa popularidade, existiram diversas pessoas que tentaram se aproveitar da fama do desenho, criando as suas próprias versões, como é o caso do Bob Esponja iraniano, que é um caso digno de nota. Porém, no vídeo de hoje, iremos olhar para um filho bastardo deixado pelo legado de Bob Esponja, que é uma criatura que surgiu das profundezas do inferno, mais conhecido como a mente de algum empresário que não entende muito de desenho animado. E o seu nome é Coconut Fred. Bem, mas o que é Coconut Fred? Também conhecido no Brasil como Fred Coquinho e a Ilha das Frutas, péssimo nome inclusive, é um desenho animado americano produzido pela Warner Bros. Animation que foi transmitido entre 17 de setembro de 2005 a 27 de maio de 2006, rendendo 2 temporadas com 13 episódios no total. Coconut Fred conta a história de um coco chamado Fred, quem diria. Ele vive em uma ilha habitada por outras frutas falantes. A tal ilha, de acordo com a abertura do desenho, foi criada pelos superpoderes de Fred, que é basicamente a única coisa que difere ele do Bob Esponja, além do fato dele ser um coco, que é o fato de Fred possuir poderes. E não são simples poderes, são poderes oriundos da imaginação, ou seja, ele pode literalmente criar qualquer coisa que ele possa imaginar. E vai por mim, esse tipo de poder na mão desse coco falante é uma arma letal. Mas obviamente, o nosso coco favorito não é o único habitante desse manicômio. Temos também os irmãos Banana, que são muito parecidos em personalidade com Patrick, com certeza tiveram inspirações nos Bananas de Pijama, esse morango das cavernas que eu queria muito saber da onde eles tiraram as inspirações para fazer esse personagem, esse limão que lembra muito Lula Molusco, não sei porquê, e por fim, uma cereja chamada Bingo, que é o principal alvo das aventuras sádicas desse coco falante, mais conhecido como o melhor amigo do protagonista, além de talvez o melhor personagem de toda a série, o Lata de Frutas, que levando em conta que esse universo é habitado por frutas falantes, esse personagem me soa um pouco estranho. Mas voltando a falar do protagonista principal, Fred o Coco, ele possui uma personalidade digamos que animada. Se compararmos com Bob Esponja, por exemplo, entendemos que ele é um personagem otimista e que está alegre na maior parte do tempo. Porém, ele tem momentos onde ele está triste, preocupado ou assustado. Já o seu primo Coco é muito mais unidimensional, digamos assim. A sua única emoção possível é o pico da felicidade. Ele está sempre agitado, gritando, importunando a vida de todo mundo que teve o azar de morar naquela ilha. Coconut Fred realmente parece um filme de terror em que o personagem principal é o próprio monstro. Sem falar que os seus superpoderes conseguem fazer literalmente o que ele quiser, o que o torna basicamente intocável. Logo, não existe motivo para ele temer nada. Ninguém pode detê-lo. E por que ele ficaria triste? Ele pode ter tudo o que ele quiser em um literal piscar de olhos. Ele é um personagem tecnicamente sem falhas. Pode-se dizer que Fred o Coco é um dos personagens mais fortes da ficção. Quem é Superman, Goku, Saitama ou Gold Experience Requiem perto dessa criatura que nem o céu e nem o inferno quis? O que eu quero dizer com tudo isso é o fato que Fred não me parece um personagem que você consiga se identificar. Ele não possui nenhum atributo que o faz você torcer por ele. Muito pelo contrário, ele só parece um agente do caos e que a sua única função é trazer dor e desespero para as pessoas próximas a ele. E não é como se ele fosse uma Mary Sue, que é um arquétipo de personagem que não possui falhas e é amado por todos dentro da história. O Fred é muito chato e os
personagens dentro da história também dizem isso várias e várias vezes. Todos ali têm medo deles. Eles são literalmente cativos nesse mundo que esse Coco criou. Outra coisa importante a se dizer é, o show possui apenas 13 episódios no total, e por isso ele não possui muitos personagens. Porém, como vocês podem ter visto, o design de personagem não é o forte dessa série. Quero dizer, eu pessoalmente gosto do estilo de animação, mas a maioria dos personagens são bem esquecíveis de certo modo. Além de que, os cenários são bem vazios. Em 90% dos casos, ele é composto de uma praia com alguns coqueiros de fundo. De certa forma funciona, afinal o desenho se passa em uma ilha tropical, mas em comparação de como é a ilha na abertura, parece que eles estão em um lugar levemente diferente do apresentado. Eles também pegam emprestado do Bob Esponja aquelas clássicas cenas ultra realistas que eram meio que uma marca registrada do desenho. E bem, Coconut Fred também se aproveita algumas vezes desse recurso, mas a coisa que mais fez Coconut Fred ser reconhecido na internet é um episódio em específico onde temos a visão do Fred com o cosplay do Cloud do Final Fantasy, que aconteceu no episódio Sir Not-A-Lot, onde não só tem o cosplay do Cloud, como referências a Super Mario e Zelda, além de uma cena memorável que faz referência ao Konami Code, o que mostra que pelo menos os responsáveis por esse episódio entendiam de videogame. Afinal, o nível das referências para a época em que esse desenho saiu é absurdo, já que o máximo de referências a jogos naquela época se limitavam a Pac-Man e a Space Invaders. Então ponto para Coconut Fred, eu acho. Agora que já entendemos o que é Coconut Fred, vamos direto para os bastidores dessa obra. Como dito antes, a série estreou em 2005 no bloco WB Kids, e no início da sua transmissão, até que ele conquistou uma audiência regular nos seus primeiros episódios. No entanto, ele recebeu duras críticas durante o seu lançamento, principalmente por causa do humor exagerado da série, além de ser fácil de notar as altas doses de inspirações em Bob Esponja. Então, por causa das críticas negativas e uma decrescente na audiência, a série foi cancelada durante a transmissão da primeira temporada, que se planejava ter 13 episódios, mas a encerrando com 9, e os últimos 4 episódios foram posteriormente transformados em uma segunda temporada, que foi ao ar depois de um hiato de 5 meses, e esse foi o fim de Coconut Fred na TV. E caso você ainda esteja duvidando do fato de Coconut Fred ser uma cópia de Bob Esponja, saiba que o próprio dublador do personagem, Rob Paulsen, que é um profissional muito respeitado na área e o qual possui trabalhos memoráveis, já afirmou que Coconut Fred é o trabalho em que ele possui menos orgulho, e admitiu que ele era apenas uma tentativa da Warner de criar um sucesso semelhante a que a Esponja Amarela fazia no canal rival. É notável que a Warner quer meio que esquecer que Coconut Fred alguma vez já existiu. Não é à toa que um funcionário upou todos os episódios no YouTube, porém após um tempo, ele os retirou do site por motivos desconhecidos. Felizmente, alguns episódios que esse funcionário havia postado foram recuperados, e alguns deles ainda estão disponíveis no YouTube, mas mesmo esses estão em uma qualidade bem ruim, e os outros só estão disponíveis através de filmagens amadoras e outras apenas disponíveis na dublagem em espanhol. E uma mídia perdida envolvendo Coconut Fred é o seu piloto. Se sabe que a ideia do desenho foi primeiramente oferecida para o Disney Channel, porém eles recusaram a ideia. Talvez por causa que eles já tinham em seu canal um desenho chamado Brandy e Sr. Bigodes, que apesar de não ter muitas semelhanças com Coconut Fred, os desenhos compartilham um ambiente tropical, que inclusive muitas pessoas dizem que Brandy e Sr. Bigodes se passa no Brasil. Então existe a possibilidade de que Coconut Fred ser um desenho que também se passa no Brasil? Com relação a isso, talvez, nada impede. Mas enfim, um episódio piloto foi criado para vender a série. Ele seria uma versão alternativa do episódio Master of Disaster, onde o estilo de animação era levemente diferente. Porém, esse episódio é considerado perdido. Existe apenas uma imagem e alguns fragmentos que junto apenas possuem um pouco menos de 8 segundos de animação. Esses fragmentos foram encontrados em um YouTube Poop. Não se sabe exatamente como o criador desse Poop conseguiu essas cenas, mas se acredita que junto dos episódios upados por aquele ex-funcionário
cenário no YouTube, havia o episódio piloto, mas após eles serem derrubados, o piloto não foi recuperado, mas não se sabe ao certo se esse é exatamente o caso. Mas voltando a falar do Brasil, uma pergunta surge: Coconut Fred passou aqui? E a resposta é sim. Como eu tinha dito antes, o desenho possui um nome oficial aqui, mas é aí que a certeza sobre a transmissão de Coconut Fred no Brasil acaba. Aparentemente, o desenho passou no Cartoon Network, mas eu não consegui encontrar exatamente o ano em que ele passou. Porém, eu chuto que ele foi transmitido entre 2010 a 2011. E obviamente, o desenho possui a dublagem em português. Porém, essa tal dublagem é considerada uma das mais raras quando se fala de desenho animado. Afinal, é certo que Coconut Fred teve uma janela ainda mais curta aqui do que no seu país de origem, e possivelmente nos outros países da América Latina, já que a dublagem em espanhol é bem acessível e aparenta estar completa na internet. Da versão brasileira, porém, existe apenas uma gravação de baixa qualidade postada no YouTube no dia 6 de setembro de 2020, que se trata do episódio do Final Fantasy, mas não é possível ouvir as vozes de forma decente nessa gravação, e essa, até onde eu pesquisei, é a única prova de que de fato Coconut Fred passou no Brasil, e ainda assim, a dublagem desse desenho é menos rara que a dublagem de Taki a Magia de Juju. A dublagem, aparentemente, está à venda em um site na internet, através de um CD falsificado, mas eu não boto minha mão no fogo acerca da veracidade disso. E pra mim, a coisa mais interessante sobre a dublagem brasileira de Coconut Fred, talvez seja quem dublou o personagem principal, no qual, de acordo com algumas fontes que eu li na internet, o personagem foi dublado por ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Briggs, em seu provável trabalho mais obscuro. E sabendo disso, o fato dessa dublagem ser uma lost media é uma perda ainda maior. Mas e você? Você se lembra de ter assistido esse desenho em algum momento? Eu particularmente tenho uma memória bastante reprimida acerca desse tópico. Quando eu olho para esse desenho, eu me sinto em um lugar familiar. Entretanto, eu não tenho nenhuma memória de ter assistido o Coconut Fred quando ele passou na televisão. Mas algo em minha mente me diz que eu já assisti algum episódio em algum momento. E esse é o real fim da história de Coconut Fred. Porém, existe uma ironia acerca desse caso, o que nos faz voltar ao início desse vídeo e voltar a falar de quem começou tudo isso, Bob Esponja. Chega a ser irônico o estado atual do desenho. Após a morte do seu criador, parece que tudo que ele nunca quis que seu desenho se tornasse está se tornando realidade. Parece que muitos episódios recentes de Bob Esponja estão cada vez mais perdendo a sua essência, e só está restando as características mais superficiais dos personagens, o que faz com que o Bob Esponja, a cada dia que passa, ele se torna mais parecido com a sua cópia. Lentamente, a nossa esponja amarela se torna mais parecida com Coconut Fred. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.